Hoje eu vou fazer um react, que vai ser uma Red Pill sobre comportamentos humanos de uma forma geral e não tá só relacionado com o universo Red Pill como a gente conhece, tá? E eu vou transmitir aqui para vocês os meus pensamentos e vocês podem, né, deixar aqui embaixo nos comentários as concordâncias e as divergências de vocês a respeito do que vai ser aqui discorrido, tá ok? Vamos dar uma olhada nesse trechinho sobre cultura indígena e depois a gente vai falar do progressista, da feminista, do esquerdopata, né, que odeia o homem branco e acha que do homem branco nascem todas as mazelas deste mundo. Se liga aí. O que acontece quando nascem filhos gêmeos? Era normal enterrar crianças gêmeas assim que nascia. Mas por quê? Porque segundo a nossa crença, a nossa cultura, não é normal ter filhos gêmeos, assim como não é normal ter filhos deficientes e criar filhos de mãe solteira. Aí, para poupar o sofrimento dessas crianças, era enterrada assim que nascia. E assim, na próxima vida, nascer numa família que possa dar carinho, que possa dar amor. Bom, como vocês puderam notar, filhos de mães solteiras não são muito bem recebidos, né? Deficientes, ou seja, a cultura indígena, o que não é surpresa pra mim, eu já sabia de coisas desse tipo, é eugenista, tá? E ainda tem superstições que encaram gêmeos como... não vou nem caracterizar porque eu não tô na cultura deles pra entender, mas como algo não natural, quando na verdade é algo perfeitamente aceitável e não tem problema nenhum, né? O problema é você enterrar uma criança viva. E sem mencionar que no Brasil os índios eram largamente antropofágicos. Eu me lembro que quando eu gostava muito da cultura celta, da cultura viking, e que eu tinha um apreço maior pela história, né? Pelo estudo da história, hoje é um tema que não me agrada tanto mais. Eu gosto mais da história da Segunda Guerra Mundial, mas quando eu gostava desses períodos aí que antecederam a época medieval, né? Antiguidade tardia ou até mesmo com a chegada dos portugueses no Brasil, a gente vê muita coisa estranha, né? Para você ter uma noção, a cultura que os esquerdistas consideram infinitamente superior à cultura do homem branco e europeu cristão, né? Se você não é cristão, tudo bem, eu não tô falando de religião e de fé, mas de cultura como um todo, né? Uma coisa um pouco mais precisa. Olha só, pessoal. A mentalidade, isso eu até tenho uma certa admiração, tá? A mentalidade do guerreiro indígena. Muitos índios, inclusive que falavam línguas muito parecidas, eram inimigos, né? E quando um inimigo era capturado, ele era levado até outra tribo, já sabendo que ele seria devorado. Mas para ele era um verdadeiro opróbrio sequer pensar em fugir. Ele ia aceitar a sua sina e às vezes viver naquela aldeia, participar das atividades cotidianas, sabendo que o seu fadário seria parar na barriga do índio inimigo, né? E no dia da execução, eles colocavam uma corda grossa que chamava mussurana em volta da cintura do indivíduo, ficavam puxando para lá e para cá, uma gritaria danada, mulheres e crianças jogando cinzas de madeira na cara do índio que seria comido. Então viria o índio executor com seu tacape Ibirapema, dava-lhe um golpe na nuca, né, de modo que ia saltar-lhe os miolos pelos ouvidos. Então seria distribuído conforme hierarquia em algumas tribos, né, mesmo que não da América Latina, tribos indígenas como um todo, baseado em gênero, né? Então as feministas criticam papéis de gênero e falam mal da cultura do homem branco, do cristianismo, do mundo europeu, quando na verdade papéis de gênero muito bem definidos são vistos justamente nas culturas que elas idolatram. Sejam as culturas indígenas, seja o Islã, que é defendido pela esquerda, né? Para vocês terem uma noção, falando dos indígenas brasileiros, no processo de cauinagem, que era a sacarificação do amido pela salivação, né? A gente não usa mais esse método, que é uma porqueira. Ninguém quer beber saliva do outro. Então hoje você transforma o grão em malte, ou você pode usar, igual se faz aí o saquê, fungos do gênero aspergillus, para quebrar o amido
em moléculas mais facilmente fermentáveis, porque o levedo de cerveja ele não consegue fermentar o amido, que é uma molécula grande. E os índios, como eles não conheciam a ciência, eram tribos excessivamente primitivas, eles aprenderam muito ali através de experimento e erro, que mascar mandioca e cuspir num barril ia fazer com que o amido se tornasse fermentável e haveria ali a produção de uma série de substâncias secundárias, né, metabólitos da fermentação, como o etanol, né, o álcool que causaria embriaguez, o ácido lático, etc. E até, olha só, até para beber o cauim, para beber, o homem bebia de uma maneira muito distinta da mulher, porque havia papéis de gênero até na forma de você beber uma bebida, tá? Então olha só, agora você imagina só a gente transferir essa cultura para a cultura do homem branco, a histeria que as modernetes não iam arrumar, falando que ela quer beber igual ao homem, né? E é muito curioso, ao mesmo tempo que a gente vê o feminismo que tem uma pegada muito anticapitalista, não que o capitalismo seja excelente, né? Mas eu não estou falando de críticas bem tecidas ao capitalismo, às grandes corporações, às big techs, eu estou falando dessa lacração anticapitalista progressista que a gente vê por aí, né? Mas os países ditos comunistas, até hoje a China, né, que embora tenha uma economia aberta de mercado, o governo ainda é comunista. Em Uganda, que aprovaram leis com pena de morte para a comunidade LGBT, a visão que Che Guevara e Mao Tse Tung tinha sobre homossexuais. Então tudo que as feministas, a galera da esquerda, eu não tô falando nem de comunista não, tá? Tô falando dessa galera progressista, de culpar o homem branco heterossexual, falar do patriarcado e imputar aos homens brancos todas as mazelas do mundo. Na verdade, o homem branco ele é o mais tolerante de todos, tão tolerante que permitiu que o Ocidente virasse essa bagunça, que é isso que o Ocidente virou. A tolerância em excesso não é uma virtude, né? Aí a gente vê hoje a Rússia fortemente aliada à Igreja Ortodoxa, conservando seus valores. A China não aceita isso, países africanos não aceitam isso, o Islã não aceita isso. Existem pesquisas feitas com comunidades afrodescendentes nos Estados Unidos que mostram que desde a década de 70 a opinião geral, tá? Não estou falando que é de todos, generalizando a opinião geral dessas comunidades sobre LGBTs não mudou, ou seja, eles ainda têm uma postura, eu não gosto dessa palavra, mas vamos colocar aí entre aspas, preconceituosa, ou uma postura menos tolerante a coisas que seriam moralmente desviantes, né? Enfim, não vou adjetivar. Em relação a LGBTs que os brancos, que são as pessoas que aceitam todo tipo de esquerdismo e lhe levam a fama de serem os intolerantes, os incomplacentes, os perpetuadores da maldade no mundo, né? Então a gente já vê que o esquerdopata ele não faz ideia do que ele prega, não tem racionalidade, não tem nada disso, né? Ao mesmo tempo que ela se diz contra estereótipos de gênero, ela vai idolatrar a cultura indígena, ela vai passar pano pro Islã, né? Nem todas fazem isso, mas pra cultura indígena é bem popularzinho no Brasil falar que você gosta de índio, né? Até conheci um cara no mochilão, o cara enchia a boca pra falar que era descendente de índio, mas não falava idioma, era playboy, perdeu um celular, no dia seguinte ligou pra família dele, comprou um celular de $1.000 e poucos, acho que R$1.500 no dia seguinte. Então era um playboy que gostava de lacrar falando que era descendente de índio, né? Porque é cool, pega bem você pagar de desconstruído, falar que você curte cultura indígena, né? Eu gosto de cultura indígena, mas eu tenho horror ao que a esquerda transformou tudo isso. Cultura indígena, arte, vegetarianismo, porque tudo que o neomarxismo e o feminismo tocam, eles destroem, né? Agora eu quero fazer uma reflexão com vocês e me falem a opinião se eu tô falando besteira, se vocês discordam dessa minha linha de pensamento, ao mesmo tempo que tem uma incongruência tremenda da esquerda por idolatrar tudo que vai contra o que eles pregam, regime chinês, regime cubano, castrista, né, tudo que a gente já falou aqui, e culpar o homem branco quando o homem branco europeu, a Europa e os Estados Unidos são as nações, na Europa é o continente, os Estados Unidos é a nação mais degenerada do planeta Terra, né? Eu tava vendo um vídeo do Dan Penha, ele falando assim, e o cara é agressivo no jeito de falar, né? Quando o cara fica rico, ele já é até mais ouvido, né? Isso é realmente uma verdade. E o cara se fez muito cedo e tal. Aí ele falou assim, você sabe o que o pessoal da Europa do Leste faz da gente? Eles riem da gente.
Você sabia que os russos acham que somos todos boiolas? Sabe por quê? Porque nós somos, aí ele grita, né? Nós somos uma vergonha para a humanidade, né? E aqui eu quero deixar claro que eu não estou falando de preferência sexual, mas de agenda política, que eu acho que é uma coisa bem diferente, né? Porque o indivíduo que ele adere à agenda LGBT, isso não significa que ele goste de pessoas do mesmo sexo. Ele vai aderir toda a uma cosmovisão, uma mentalidade, um comportamento, um jeito de ser, de falar e de agir, de votar, sobretudo, que acaba sendo nocivo até para ele próprio, né? Porque a gente sabe que essas políticas, elas aí cumprem uma agenda mais perversa e mais sinistra, né? Tanto que os metacapitalistas, que são aqueles que financiam toda essa bagaça, eles mesmos querem famílias tradicionais para eles, né? É sempre aquela ideia, nacionalismo para mim, multiculturalismo para você. Família tradicional para mim, ideologia de gênero para os seus filhos. Então a gente vê por aí, né, se o tico e teco funciona bem, que tem alguma coisa muito errada, né? Vocês concordam comigo? Agora, para finalizar o vídeo, às vezes, né, como hoje está tudo muito dicotômico, na minha opinião, a janela de Overton ela tá travada. O que é a direita é neoconservadorismo liberal, raramente qualquer coisa além disso. E a esquerda é geralmente progressismo, esquerda liberal, às vezes tocando ali para a extrema esquerda, que seria o socialismo ou comunismo mais raiz, por assim dizer, né? E hoje a coisa é realmente complicada, né? Principalmente com a hegemonia do pensamento liberal, libertário se disseminando. Não vou falar que isso é bom ou ruim. Se você gosta de qualquer coisa que não seja Estado mínimo, você tem que ser de esquerda, né? Então o nacionalista de terceira posição, ele tem que ser esquerdista. Aí já tem outras divisões, gente que acha que a quarta teoria política é uma salvação para o Ocidente, outros se gostam da Rússia é comunista. Então é muito uma questão muito de taxação, entendeu? É muito taxativo. Não é analisar, ver as posições, analisar a janela temporal, as mudanças políticas para a gente não cair em pensamentos anacrônicos, mas nesses debates de internet, eu vejo, principalmente sobre o Oriente Médio, eu vejo a galera falando muito assim, cara, pelo menos em tal lugar, tipo assim, pelo menos o Irã, pelo menos aqui a gente aceita o LGBTismo. No Irã eles não aceitam. Só que quem fala isso muitas vezes é o conservador. Eu fico pensando, cara, o homem branco realmente ele é o mais tolerante, como eu falei aqui. Apesar da esquerda achar que não é tolerante até demais, né? Aí ele usa, um conservador, ele usa isso para deslegitimar outros regimes, sejam eles teocráticos ou não, para falar que é o que tá certo. Porra, mas cada um tem que defender a própria cosmovisão. O Andrew Tate falou uma coisa muito interessante, né? O Andrew Tate, eu acho que é a personalidade mais famosa das redes sociais nos últimos tempos. E para quem não sabe, ele era ateu, depois se converteu ao islamismo. E ele falou o seguinte: eu decidi me converter ao Islã, isso não é um incentivo, quero deixar bem claro, eu tô só citando, tá? Porque tudo é mal interpretado hoje em dia. Eu me converti ao Islã porque o cristianismo enfraqueceu. E uma coisa eu concordo com ele. Qual que é a função da religião? É uma função moralizadora sobre a sociedade. Só que o cristianismo ele ficou frouxo demais, né? A ponto de deixar as ideologias anticristãs, LGBTistas, profundamente, diretamente anticristãs, queimar a Bíblia, profanar a cruz, em universidades católicas, igual aqui no Brasil, né? O Michael Jones foi demitido de uma universidade por ser contra o aborto, e era uma universidade católica, se não me engano. Então você vê bem onde é que as coisas chegaram, né? Aí eu fico pensando, se a gente tem que ter uma função moralizadora, e muitas vezes a moralidade e o preconceito andam lado a lado, nem sempre, mas poder-se afirmar que sim, essa tolerância toda que alguns neocons se orgulham de ter, porra, é você colocar a faca na mão da pessoa que te detesta. Olha só, nós somos super tolerantes com as mulheres para escolherem serem feministas radicais, destruírem a família, com ideologia de gênero que vai contaminar a mente dos filhos, porque a gente não quer ser igual ao Irã, a gente não quer ser igual a tal país. Então é uma coisa que pra mim não faz sentido. Eu gosto muito, tá? Embora eu acho que a defesa da liberdade seja assim um imperativo, algo muito importante, eu gosto muito de uma frase que diz: democracia é quando eu mando em você e ditadura é quando você manda em mim. Enquanto a esquerda tá distorcendo a realidade, acusando o tolerante de ser intolerante, querendo ou não, apesar
de algo que deveria gerar uma dissonância cognitiva, eles estão defendendo deles, né? Enquanto o cristão branco europeu, seja aqui também na América Latina, até mesmo quem é de direita, esse orgulho às vezes de ser tolerante demais acaba não fazendo muito sentido, que você alimenta o lobo que vai depois te devorar e nem vai te deixar com vida, né? Então é muito curioso, eu queria comentar, fazer essa reflexão geral sobre a hipocrisia de quem não gosta de estereótipo de gênero e idolatrar a cultura de índio tupi, né? Essa questão do branco ser tolerante até demais quando ele deveria defender os seus ideais e ser intolerante com aqueles que não toleram ninguém, né? Porque esse discurso de feminista, de esquerdista, sobre tolerância é só da boca pra fora. A única diversidade que é aceita é a deles. Então, meus camaradas, o que eu poderia falar que é a minha cosmovisão, comentem aqui se vocês concordam ou não. A gente tem que defender o nosso, e para defender o nosso é do jeito que for preciso. A gente, para defender o que é correto, ou pelo menos o que a gente acha correto, que cada um vai fazer o que é correto para si mesmo, né? A gente tem que fazer o que for preciso, ser intolerante se for necessário e usar sim o preconceito como força moralizadora para você ter uma sociedade minimamente decente, que a liberdade hoje virou uma libertinagem completa. Então, se esse discurso, principalmente vindo de conservador, mas aqui nós aceitamos tal coisa, e justamente por aceitar demais que a esquerda vive vencendo. Temos que ser tão radicais quanto os radicais para podermos combater aquilo que é mal. Porque o radicalismo em nome da moral, do bem, da virtude, da família, das crianças, sobretudo, tá? Não é uma coisa ruim. Beleza? Então vamos deixar de ser esse homem branco tolerante demais e vamos fazer valer aquilo que é certo, usando todos os meios possíveis, claro, sem envolver violência. Você concorda com o que foi dito aqui? Se inscreva, cheque aí os vídeos no canal sobre vida no campo. Postei 3 hoje e a gente se vê na próxima produção. Valeu!